Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vamos reler o texto de Romanos 8, 26 a 29. Romanos 8, 26 a 29. Eu convido a igreja para, em uníssono, lermos esta passagem. Vamos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero tratar aqui de 4 verdades nesse texto. Quero falar sobre a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a sabedoria de Deus e o propósito de Deus. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Olhando no espelho da sua alma, honestamente, como é que você se vê? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Honestamente. Se você pudesse olhar do ponto de vista físico, você se considera uma pessoa forte, invulnerável ou frágil? No aspecto emocional, você se considera um carvalho? Ou um caniço agitado pelo vento? Você se considera forte moralmente? Ou frágil? Frágil. Como é que você se vê espiritualmente? Você se considera uma pessoa fraca? Penso eu, se nós fizermos essa análise honesta, todos nós vamos dizer, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu nem consigo ficar de pé escorado no bordão da minha autoconfiança. Somos muito fracos. Mas sabe o que me impressiona nesse texto? É que algumas pessoas, ao verem outras pessoas fracas, acabam por esmagá-las. O Espírito Santo olha para você e para mim na nossa fraqueza. E Ele nos assiste. O Espírito Santo sabe que você e eu somos vulneráveis, muito frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó. Ai de nós no dia em que nós nos julgarmos fortes, invulneráveis, inexpugnáveis. Paulo chega a dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando você reconhece que você é fraco, você depende de Deus. E quando você depende de Deus, o Espírito Santo vem para assistir você. Para levantar esse fardo da vida que você não consegue carregar sozinho. Mas o que é glorioso é que você pode perguntar assim, mas como assim eu sou fraco? Como se constata essa fraqueza minha?
Onde eu posso diagnosticar essa fraqueza minha? No que consiste a minha fraqueza? E o apóstolo Paulo defende a ideia de que nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Um exercício espiritual tão importante, de comunhão com Deus, de fortalecimento espiritual, de renovo da nossa alma, nem isso nós conseguimos fazer direito. Não sabemos orar como convém. E a pergunta é, por que nós não sabemos orar como convém? É porque você e eu nem sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes você já pediu para Deus algo, achando que você estava pedindo aquilo que era mais importante para a sua vida, e Deus não concedeu para você. Deus não atendeu o seu pedido. Deus disse um não para você. E naquele não de Deus estava a misericórdia dele, estava o cuidado dele, estava o livramento dele. Porque você pediu para Deus uma pedra, pensando que estava pedindo um pão. Deus nos assiste em nossa fraqueza. Porque na hora que nós desejamos algo para a nossa vida, pensando que estamos pedindo aquilo que é mais importante para a nossa história, que nós não conseguiríamos viver sem aquilo que pedimos, Deus disse, não, eu não vou lhe dar, porque o que você está pedindo não faz sentido, não é o melhor para a sua vida, e eu quero alinhar o seu coração com a minha vontade, e não com o seu desejo. Quer dizer para você que Deus é solidário conosco, no sentido de que Ele não nos escorraça na nossa fraqueza, Ele nos assiste. Ele nos assiste. Segunda verdade que esse texto explora e que trabalha e que nos ajuda hoje, é sobre a compaixão de Deus. O verso 26 ainda prossegue e diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se eu não sei orar como convém, aí vem a compaixão de Deus. Porque agora eu não sei orar, mas o Espírito Santo em mim ora. E é maravilhoso isso, porque você já tem na Trindade um intercessor legal, que é o advogado justo, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo é acusador dos nossos irmãos, e todas as vezes que o diabo acusa você diante do trono de Deus, o advogado o justo Jesus Cristo se levanta e diz, Pai, esse pecado de que ele ou ela estão sendo acusados diante do teu trono, eu já morri por esse pecado, eu já paguei por esse pecado, eu já paguei por essa transgressão, eu morri no lugar dele, ele não deve mais nada aqui, ele está aqui com a tua lei, ele está aqui com a tua justiça, não há mais condenação sobre ele. É por isso que a Bíblia pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas que bondade de Deus, que compaixão divina é esta, que agora estabelece que a terceira pessoa da Trindade vai interceder por nós, não junto ao Pai no tribunal do céu, Ele vai interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que Deus habita em você? E que Ele habitando em você, intercede por você, ao Deus que está sobre você? Já imaginaram isso? Que o nosso corpo tão frágil é o lugar onde cantamos agora há pouco, a sala do trono, o santo dos santos. Sabia que o seu corpo é o santo dos santos? Onde a Shekinah de Deus se apresenta? Onde a glória de Deus se manifesta? Onde o Espírito Santo habita? A casa e a morada onde Deus tem prazer em habitar? E dentro desta casa, e dentro desta morada, dentro de você, o Espírito Santo que é Deus, intercede por você. De que maneira? De que forma? Em primeiro lugar, Ele intercede com muita intensidade. Ele intercede por você sobremaneira. Já percebeu que às vezes nós oramos, mas não oramos? Pastor Erival tem ido à Coreia mais do que eu, fui lá uma vez só.
Ele já foi algumas vezes. E eu gosto de ver o povo coreano orando, pelo menos lá, não sei se aqui eles oram do jeito não, mas eles oram com o corpo inteiro, como se tivesse uma luta. Às vezes a gente ora, mas a gente não põe a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vontade na oração. Se a gente pudesse visualizar o Espírito Santo corporeamente, ele estaria orando assim com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade, com toda a sua veemência. Ele intercede por nós sobremaneira. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo intercede por nós, usa o texto aí, com gemidos inexprimíveis. Você já orou assim? Gemendo. Talvez as orações mais eloquentes que nós fazemos são aquelas que você não consegue articular nenhuma palavra. Porque Deus lê a alma. Deus escuta os gemidos. Eu acho que às vezes que eu já orei com mais intensidade, eu tinha um nó na garganta. E o som não saía. Aquelas noites escuras da alma, aqueles vales mais profundos da vida, aquelas horas mais amargas da sua história, aqueles momentos em que você se sente esmagado por um peso cruel que achata você, e você se debulha diante de Deus, e você se espreme na presença de Deus, e nessa hora não sai palavras, só sai gemidos. E é dessa maneira, e é com essa intensidade, com essa agonia, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que conhece todas as línguas, Ele que conhece todos os dialetos, Ele que conhece todas as linguagens dos céus e da terra, Ele ora por você, em você, dessa maneira agônica. Ah, mas que bênção! É saber que eu não sei orar como convém. Mas o Espírito Santo que ora por mim e em mim, ele ora de forma eficaz, porque é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que coisa boa! É saber que você tem um intercessor no céu, e você tem um intercessor na terra. Que você tem um intercessor junto ao tribunal de Deus, e você tem um intercessor no tribunal do seu coração. E ele nunca desperdiçou nenhuma das suas intercessões em seu favor. Se você tiver alguma dúvida da importância da oração, saiba que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. O nosso sumo sacerdote está lá no céu, intercedendo por nós. Se você tem alguma dúvida da importância da oração, saiba que o Espírito Santo, o outro Consolador que foi derramado para estar conosco, ele está em nós, intercedendo por nós. Mas a terceira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, está no verso 28, é a sabedoria de Deus. E de todos os versículos da Bíblia, eu não encontro nenhum mais consolador do que este. E Paulo, que não vai usar uma linguagem sem definições claras, escolhe um termo preciso, vindo da matemática, daquilo que é exato, daquilo que não é a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. E ele diz, nós sabemos. Oh, que bênção! Ele não pensa assim, nós imaginamos, ou nós sentimos. Sabe por quê? Porque o que nós sentimos às vezes dá uma variada. Não é assim com você? Algum dia na sua vida você acorda com um nó na garganta, uma dor no peito? Tem dia na sua vida que você pensa que você está muito mal, e você até chega a pensar, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? As nossas emoções fazem um zigue-zague.
Mas o que você sabe não muda com as suas emoções. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia você está triste, outro dia você está alegre, um dia você está entusiasmado, outro dia você está no fundo de um poço. A verdade de Deus não altera a seu respeito. Por isso Paulo diz, nós sabemos. Nós não cogitamos, nós não sentimos, nós sabemos. E aquilo que você sabe não muda. Faça chuva, faça sol, é de noite, é de dia, é no vale, é no monte, é com saúde, é doente, é num CTI de hospital, ou é de férias num lugar gostoso e aprazível, nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que poucas coisas, que a maioria das coisas, não que todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que esse texto está ensinando? Você não está solto ao léu, jogado pelo vento, ao sabor das circunstâncias de um lado para o outro. Sabe o que esse texto está dizendo? É que Deus tem um plano na sua vida, e esse plano é perfeito, esse plano é eterno, esse plano é vitorioso, e Deus está no controle da sua história. Sabe o que esse texto está dizendo? É que você pode descansar o seu coração em Deus, porque as circunstâncias adversas ou as alegres que chegam na sua vida não têm acaso. Existe uma providência soberana e sábia. Sabemos disso. Temos convicção disso. É claro que o apóstolo Paulo não está querendo dizer com isso que tudo que acontece com você e comigo são coisas boas. É claro que não. Nós estamos vivendo num mundo caído, sujeito a tantas coisas tristes, más, violentas, injustas. Em outras palavras, você é crente, você é fiel a Deus, você anda com Deus, o Espírito Santo habita em você, ora por você, mas você está num mundo caído, e você enfrenta lutas, e você enfrenta tempestades, e você enfrenta crises na família, você enfrenta problemas no seu trabalho, você enfrenta problema na sua família, você enfrenta crise dentro de você. Você perde emprego, você bate carro, você sofre acidente, você fica doente. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, mesmo essas circunstâncias adversas, contrárias, sombrias, tenebrosas, Deus pega essas circunstâncias todas e faz como que uma tapeçaria divina, como que um quebra-cabeça, como que um mosaico, e ao final, tudo isso você vai entender, contribuiu para o seu bem. Eu fico olhando algumas circunstâncias bíblicas. Por exemplo, abra lá comigo, por favor, em Gênesis 42. Gênesis 42. Jacó está fazendo uma séria reclamação, quando ele tem que mandar para o Egito o seu filho Benjamim. Simeão já tinha ficado lá, porque o governador do Egito disse o seguinte: se não vier o caçula, o irmão de vocês caçula, vocês não vão ter mais pão, vocês não vão ter mais mantimento. Era um tempo de fome. E quando acabou o alimento e tiveram que voltar para o Egito para comprar trigo, e o Benjamim precisou ir com eles, olha o que ele vai dizer. Então lhes disse Jacó, verso 36, então lhes disse Jacó seu pai: tens-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, is levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele está olhando para esse cenário e lamentando, e murmurando, e reclamando da providência carrancuda. E ele nem sabia a essas alturas que por trás de toda essa providência carrancuda havia uma face sorridente, havia um plano maravilhoso, havia uma providência gloriosa para que a família dele fosse exaltada, para que o filho dele, que pensava ele estava morto, fosse o governador do Egito, para ser o salvador do mundo, numa linguagem bíblica.
Talvez aquilo que hoje você lamenta como a maior dor da sua alma, como o maior problema da sua família, amanhã isso vai ser a grande alegria da sua alma e o motivo do seu maior louvor a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pela nossa limitação, o nosso campo de visão é muito estreito, muito limitado, muito curto. Nós só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas Deus enxerga na curva, Deus vê no escuro, Deus vê o amanhã, e Ele está trabalhando não contra nós, mas a nosso favor, e Ele está trabalhando para o nosso bem, para o nosso bem. Sabemos disso, sabemos disso. É claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua casa, é claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua família, é claro que hoje, quando você vê um filho passando por uma luta, ou você vê um problema no casamento, ou você vê um problema financeiro, ou você vê uma circunstância adversa que vem de roldão em cima de você, você chora, você lamenta, você murmura. Mas às vezes nós estamos olhando para esse cenário pelo avesso. Deus está olhando lá na frente. Diz: meu filho, eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Eu sei o que estou fazendo. Eu não estou trabalhando contra você, eu estou trabalhando por você. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E eu quero concluir dizendo que depois que nós trabalhamos a questão da solidariedade, da compaixão e da sabedoria, tem um propósito. Tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E a pergunta é: que bem? Que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Eu, quando olho para as livrarias, eu vejo que muita gente pensa que o grande projeto da vida é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é errado, não. Nem é pecado. E nós deveríamos ter sonhos, nós deveríamos ter alvos, nós deveríamos ter projetos de avançar, de melhorar. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é você ganhar dinheiro e ser rico. Qual o projeto de Deus na sua vida? Ser uma pessoa de sucesso? Não tem nada de errado em ser uma pessoa de sucesso. Se Deus conduzir você para isso, nenhum problema. Se você honrar a Deus nessa posição, nenhum problema. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é fazer de você uma pessoa de sucesso. O versículo 29 estabelece o propósito. Aliás, Deus já predestinou você para isso. E a predestinação de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou. A predestinação de Deus não foi no curso da história. A predestinação de Deus foi lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já havia predestinado você para um propósito. Que propósito é esse? Você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então é hora de você fazer uma pergunta para a sua própria alma. O que eu sou? O que eu penso? O que eu falo? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu reajo? Eu resplandeço na minha vida o caráter de Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que Jesus está sendo formado em mim? Eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. A grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de Jesus, parecida com Jesus, tem o caráter de Jesus. Se você ainda não tinha descoberto o propósito da sua vida, por que você veio ao mundo? Para que você existe? Saiba disso. Deus tem esse propósito na sua vida estabelecido lá na eternidade. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Ele predestinou você para isso. Esse é o grande propósito da sua vida. As outras coisas, ser rico, ser famoso, ter sucesso, até ter saúde,
vem a reboque. Mas o grande projeto de Deus é você ser parecido com Jesus. Muito mais do que levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da glória. Vamos orar juntos sobre isso? Curva a sua fronte. Você e eu somos fracos, mas o Espírito nos assiste. Você e eu não sabemos orar, mas o Espírito ora por nós. Você e eu tantas vezes não sabemos fazer escolhas boas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você e eu temos projetos de vida, mas o projeto de Deus é que você seja parecido com Jesus. E é o Espírito Santo quem nos capacita a isso. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, aqui está o teu povo. Povo amado, povo escolhido, povo separado, povo selado, povo habitado pelo teu Espírito. Povo cujo nome está escrito no livro da vida. Povo que foi chamado para ser enviado como luz das nações, como sal da terra, como luz do mundo. Deus, aqui está o teu povo, com suas lutas, com as suas lágrimas, com as suas dores, com seus gemidos. Só tu conheces, Deus, o estado de cada ovelha que está aqui dentro hoje. Só tu tens o poder de sondar os corações. Só tu sabes, meu Deus, a necessidade particular e profunda de cada pessoa que entrou aqui hoje. Então tu que és o Senhor absoluto dos céus e da terra, tu que és o dono da nossa alma, da nossa vida, aplica, ó Deus, este óleo terapêutico do Espírito Santo em cada coração. Aqueles que estão lutando com a enfermidade, põe a tua mão de cura, ó Deus. Aqueles que estão passando por angústias dentro de casa, dentro da família, ó Deus, ordena a tua bênção de restauração nesta manhã. Aqueles que estão passando uma crise conjugal, põe a tua mão, Deus, e restaura o casamento. Aqueles que estão aflitos em relação ao dia de amanhã, aquieta-lhes a alma e dê-lhes a serenidade e a confiança da tua providência generosa e sábia. Aqueles que estão desviados, meu Deus, dos teus caminhos, traz-os de volta, ó Deus. Aqueles que estão perdidos dentro da igreja, alcança-os com a tua graça, ó Deus. Aqueles que estão vivendo a vida, Senhor, dúbia, ó Deus, enche-os do Espírito Santo e dá-lhes alegria de serem teu povo, tuas ovelhas, habitação do Espírito Santo. Sustenta-nos, fortalece-nos, reaviva-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, nós vamos conversar então sobre batalha espiritual, à luz de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 13. E esse é um dos textos clássicos da Bíblia sobre este tão importante assunto. Nós estamos numa guerra, não há campo neutro. Não estamos blindados. Nós vivemos expostos a perigos reais, enfrentando inimigos perigosos, malignos, perversos, que, embora invisíveis, eles estão aí, como que nos rodeando, procurando uma brecha, procurando nos tragar. E Paulo está concluindo esta carta
chamada Carta aos Efésios, que é a rainha das suas epístolas. Ele está preso em Roma, na sua primeira prisão, nos anos 61, 62, e ele escreve esta carta a esta igreja que tornou-se notória pela sua influência, superando, inclusive, as igrejas de Jerusalém e de Antioquia da Síria. Paulo ficou nesta cidade de Éfeso 3 anos, plantando esta igreja, consolidando esta igreja, onde ele experimentou um dos maiores reavivamentos da história, porque numa cidade de mais de 300 mil habitantes, numa cidade sede do culto à deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, numa cidade fortemente marcada pela idolatria e pelo ocultismo, Paulo viu a palavra de Deus prevalecendo, a idolatria recuando, os ocultistas convertendo-se a Cristo e queimando em praça pública os seus livros de magia. Através daquela igreja, igrejas foram plantadas em toda a província da Ásia Menor. Cidades como Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E agora, Paulo escreve para esta igreja a chamada Carta Eclesiológica, para tratar de verdades tão importantes. No capítulo 1, ele trata da soberania de Deus na salvação. No capítulo 2, ele trata da história da redenção, mostrando que, por meio de Cristo, judeus e gentios formam uma única igreja, corpo de Cristo. No capítulo 3, ele trata do mistério do Evangelho e ora para que a igreja seja revestida com poder. No capítulo 4, ele trata da unidade da igreja, fazendo aplicações importantes à vida prática da igreja. No capítulo 5, Paulo vai tratar da nova vida em Cristo, da plenitude do Espírito Santo, da vida em família, mostrando o papel da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. E ele conclui esta importante epístola tratando da batalha espiritual. E nesse contexto, a primeira coisa fundamental para entendermos é que nós estamos em guerra. Nós não vivemos num campo neutro. O mundo jaz no maligno. Há uma luta espiritual ferrenha. E ninguém fica dispensado dessa luta. Quem não é um guerreiro é uma vítima. E a primeira coisa que precisamos compreender no trato desta matéria é contra quem não é a nossa luta. No versículo 12, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que a nossa luta não é contra pessoas. Seu verdadeiro problema não é seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu sogro, sua sogra, seus cunhados, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus concorrentes no mercado. Entrar nesta batalha, guerreando contra pessoas, é lutar contra a pessoa errada. As pessoas não são as adversárias contra as quais devemos lutar. Elas deveriam ser nossas aliadas. E quando você transforma um aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. A segunda coisa que Paulo vai mencionar neste assunto tão importante é contra quem é a nossa luta. E no versículo 11, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele define o inimigo, é o diabo. O diabo não é um Deus caído, é um anjo caído. Mas ele não está só, ele não age só.
Existe um reino chamado Reino das Trevas. É o império das trevas. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo, é o príncipe da potestade do ar. E ele tem com ele anjos caídos. E Paulo define esses anjos caídos que fazem parte desse exército do mal, de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O diabo é uma espécie de líder desta horda de anjos caídos, de demônios. A Bíblia define este inimigo como Abaddon, Apolion, destruidor. Ele é chamado de o pai da mentira. Ele é assassino desde o princípio. Ele é maligno, ele é tentador. Ele é ladrão. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente. Ele é o leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele é um ser maligníssimo. E Paulo diz que nós não devemos ignorar seus desígnios. Aqui Paulo chega a dizer que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, lá na língua original, é metodeia, de onde vem a palavra métodos, estratagemas. É como ele usa seu arsenal variado para capturar, para oprimir, para escravizar, para matar. Ele nos pesquisa, porque ele anda ao nosso derredor. Quando lá no livro de Jó, Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ele está de olho, está antenado. É uma espécie de turista inveterado. Ele conhece seus pontos fracos e seus chamados pontos fortes. Ele conhece o seu calcanhar de Aquiles. Para uns, ele usa a arma da sedução sexual. Para outro, ele usa a sedução da riqueza. Para outro, ele usa a sedução da fama, do poder. Ele conhece as brechas do seu escudo. E Paulo diz que nós precisamos ficar vigilantes, porque como pesquisador, ele vai procurar exatamente encontrar esse ponto vulnerável, esse ponto de fragilidade, esse calcanhar de Aquiles. Ele tem um arsenal diversificado, ele tem métodos diferentes. Por exemplo, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele o fez usando 3 estratagemas. Tentou Jesus com necessidade física. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentou Jesus do ponto de vista da vaidade. Se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo. E citou a Bíblia de forma incompleta, torcendo as Escrituras, citando o Salmo 91, mas omitindo o ponto central. E ele tenta Jesus, oferecendo-lhe glórias, honras, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus venceu Satanás nas 3 investidas com a espada do Espírito. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo deixou até momento oportuno, diz Lucas capítulo 4. Ele veio de outra forma, com outras armas, com novas artimanhas, usando a multidão, usando os discípulos, buscando meios e formas de se interpor no caminho do Messias. Então precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo. Mas mais, o versículo 12 vai mostrar que ele vem acompanhado de uma corja de seus aliados,
que Paulo vai dizer que tem uma espécie de estratificação de poder neste reino das trevas. Dr. John Mackay, presidente do seminário de Princeton, escreveu um comentário de Efésios tratando da desordem deste reino das trevas. Porque, embora o diabo é maligno, é assassino, é ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas o próprio Jesus diz que uma casa dividida não prevalece, o diabo não luta contra o próprio diabo. Então ele tem uma estratégia e ele tem uma estratificação de poder, a comando e a comandado. E nessa estratificação de poder diz que há principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O grau de resistência nesta luta não é sempre a mesma. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que há batalhas e batalhas, há enfrentamentos e enfrentamentos. Por exemplo, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, havia um pai muito aflito, com um filho único endemoniado. E aquele pai pediu ajuda aos discípulos de Jesus para libertar o menino, e os discípulos não puderam. E Jesus solta uma exclamação de angústia: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? E Jesus diz: traz o menino. E Jesus dá uma ordem para os demônios: saia e nunca mais voltes a ele. E o menino ficou liberto. Mais tarde os discípulos perguntaram: por que nós não pudemos expulsar os demônios daquele menino? E Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. Há graus de resistência maior ou menor. E nós precisamos estar atentos a isso nesta batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós, então, que nós estamos numa luta contra um inimigo que é invisível, que é astucioso, que é maligno, que é perverso, que vem para arruinar, para desequilibrar, para ferir, para machucar, para agredir, para denegrir, para arruinar sua vida, sua reputação, para jogar lama na sua cara, para desconstruir seus valores, para acorrentar pessoas no cipoal dos vícios, das mazelas, da iniquidade. Quantas pessoas prisioneiras! Jesus chegou a afirmar que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A Bíblia menciona isso, que o pecado é maligníssimo. E esta é a artimanha deste inimigo, é levar você à prática do pecado, a viver na dependência do pecado. E eu fico olhando a sociedade hoje, vendo, por exemplo, quantas pessoas estão prisioneiras das drogas, da depravação sexual, do álcool, da avareza, da ganância insaciável. Quantas pessoas estão prisioneiras da idolatria, se prostrando diante de ídolos que fabricaram com as suas mãos ou de ídolos que forjaram na sua mente. Quantas pessoas prisioneiras ao ocultismo, ao próprio explícito satanismo, pessoas que adoram conscientemente a Satanás. Vivemos numa sociedade onde se aplaude o erro, onde se incensa o pecado, onde se abusa e faz troça da virtude. Há uma mente maligna por trás da escravidão do homem, da opressão humana, da violência às crianças, do abuso das crianças, da erotização das crianças,
da confusão mental na mente das crianças, dizendo que uma menina pode ser um menino e que um menino pode ser uma menina numa fase primária da infância. Existe uma mente por trás de todo esse sistema, de todo esse esquema de desconstrução da vida, do casamento, da família, dos valores, dos pilares da sociedade. E Paulo está nos dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses principados e potestades. É muito importante você agora compreender comigo o que Paulo vai nos dizer no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está nos ensinando aqui que nós não temos condições de enfrentar este inimigo de cara limpa, na nossa própria força, usando a nossa própria estratégia. Paulo disse lá em 2 Coríntios 2,11 que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele tentou Eva lá no Éden e levou os nossos primeiros pais à queda. Ele tentou Davi a fazer um censo em Israel, na transição do governo para Salomão, como se dependesse da grandeza de um exército para a nação permanecer, enquanto toda a história da nação de Israel dependia de Deus e não da força do braço humano. Ele tentou Ananias e Safira a ganhar prestígio na comunidade cristã através de uma dádiva mentirosa. Ele tentou Jesus no deserto. Ele tentou Judas Iscariotes e entrou em Judas Iscariotes para vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele tem tentado tanta gente. Ele tem agido, andando, vive e ativo no planeta Terra. E Paulo está dizendo para você e para mim, você e eu precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Precisamos de armas não carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Há muitos sofismas filosóficos que tentam capturar a mente das pessoas para enganá-las, para ludibriá-las, para confundi-las. E às vezes o argumento não é apenas um argumento lógico, mas espiritual, porque por trás desses sofismas, dessas filosofias humanistas, secularizadas, que tentam empurrar Deus para a lateral da vida, tem por trás uma mente demoníaca. É isso que Paulo está dizendo, lá em 2 Coríntios capítulo 10. Então precisamos de toda a armadura de Deus. E aqui ele vai dizer duas coisas importantíssimas para resistirmos no dia mau. O que ele está querendo dizer com isso, dia mau? É que há uma luta travada que nós não enxergamos. Dr. Francis Schaeffer tenta ilustrar isso de uma maneira simples, como uma casa de 2 andares. No andar de baixo, o andar térreo, onde vivemos, onde vemos, ouvimos, falamos, agimos, reagimos, caminhamos, dormimos. É a vida aqui, ao vivo e em cores. O andar de cima seria o que a Bíblia chama de regiões celestes, onde se trava uma batalha. Imagine você uma estratégia de guerra, porque é em guerra que nós estamos. Você já assistiu vários filmes de guerra, e eu também. Há um momento em que o comandante de um exército dá a impressão para o inimigo que ele está desistindo da luta, ele recua o seu exército, o seu pelotão, mas na verdade ele está apenas estabelecendo uma nova estratégia, um ataque surpresa.
E às vezes é nessa estratégia de um ataque surpresa é que o inimigo é vencido. Então imagine você que de repente sua vida está tão tranquila, tão sossegada, e você quase que tira férias de Deus. Não tem problema, está com saúde, está com dinheiro, família está bem, está tudo bem, você está tranquilo, não tem nenhum problema à vista, nenhum cenário de preocupação, as nuvens estão claras, o sol está brilhando, é céu de brigadeiro, é navegação em águas esmaltadas, nenhuma luta pela frente parece. E de repente, sem que você perceba, se acorda, parece que o mundo está contra você. Parece que as nuvens estão escuras. Uma tempestade desaba sobre a sua cabeça. Os problemas vêm em pencas em cima de você. É o dia mau. É como se tivesse uma ordem do andar de cima para o andar de baixo. Chumbo grosso no fulano. E de repente parece que tudo se transtorna. Aquilo que era comum fica estranho. Aquilo que você administrava com tanta habilidade, agora foge do seu controle. É o dia mau. E se você não entender a natureza dessa luta espiritual, você começa a guerrear contra gente, contra pessoas, carne e sangue. E nem percebeu que você está diante de uma luta espiritual. Mas Paulo vai dizer uma segunda coisa nesse versículo 13 que é digno de destaque. Veja comigo, por gentileza. Ele diz assim: e depois de vencerdes tudo, permanecer inabaláveis. Não há situação onde você seja tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. O ser humano tem a tendência de, depois de uma grande luta e de uma grande vitória, ensarelhar as armas, baixar a guarda, botar no ponto morto e descansar. O que o texto está dizendo é que, ao vencer um round da luta, a guerra não terminou. Fique firme. Vigilante, porque outras ciladas estão aí no caminho, outros estratagemas estão sendo costurados com armas diferentes, em cenários diferentes, usando pessoas diferentes, capturar você. Não sei se você chegou a ler, ou melhor dizendo, assistir ao filme O Advogado do Diabo, como aquele filme termina. E, de repente, com propósitos tão positivos de não entrar mais nos mesmos trilhos escorregadios que se seguiu no passado, propósitos firmados, e, de repente, o diabo entra na jogada com outro estratagema, quem sabe trazendo debaixo dos holofotes suas virtudes, seu propósito de não negociar mais princípios e valores, botando você lá no pedestal, acendendo as luzes da ribalta sobre a sua vida. E tudo isso pode ser mais uma cartada do inimigo para capturar você. Vigilância. A eterna vigilância é o preço da liberdade. Fique firme depois da vitória, para que você não seja apanhado nesse enredo, nesse laço mortífero. A partir do versículo 14, Paulo diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Agora ele vai nominar quais são as peças dessa armadura que você deve trajar. E ele começa mostrando a necessidade de você se cingir com a verdade. Fora da verdade não tem proteção. Se o diabo é o pai da mentira, onde tem mentira, ele está encontrando
flancos abertos, brecha na armadura. E ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça é a justiça de Deus imputada a nós, que nós chamamos de justificação. Eu não me apresento fiado nas minhas obras, ou nos meus méritos, ou nos meus predicados morais, ou nos meus valores éticos, ou pleiteando algum direito porque eu tenho créditos diante de Deus. Não. Deus não justifica o justo. Deus justifica o ímpio que crê no justo. Não há justo nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando eu creio em Jesus, o justo, que morreu pelos injustos, a justiça do justo é colocada na conta dos injustos. Isso significa que lá no tribunal de Deus, você que crê no Senhor Jesus é declarado justo. Em outras palavras, Deus lançou sobre o seu Filho a nossa dívida e ele a quitou com o seu sangue. E agora é creditado na nossa conta toda a justiça de Cristo. Então, os olhos de Deus estão justificados. Isso é uma couraça. Você saber que você se apresenta a Deus não fiado nas suas justiças, que aos olhos de Deus não passam de trapos de imundícia, mas você chega confiado na justiça de Cristo que é imputada a você. Vamos ao versículo 15, e está escrito assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano usava o coturno, usava as botas, com o solado bem firme, para não escorregar. E a única maneira de você não escorregar nessa luta e vir ao chão é você estar firmado no Evangelho, o Evangelho da paz. Não troque o Evangelho por doutrinas estranhas, pelas novidades do mercado da fé. O Evangelho é puro e simples, é o conteúdo da verdade de Deus revelada a nós. É a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, poderosa. Então eu quero encorajar você a estar firmado no Evangelho. Como Paulo disse para Timóteo: meu filho, guarda o bom depósito. Permanece no Evangelho, para que você possa pregar a palavra, pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo vai revelar para nós, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé é você saber que o que Deus falou é verdade, que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Quando esse dardo do maligno inflamado vier colocar dúvidas na sua cabeça, responda que você crê que a palavra de Deus é a verdade. Você não duvida. E essa convicção vai apagar esses dardos inflamados do maligno. Chega no verso 17 e diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa entender que a salvação é obra da graça, é um presente que você recebeu, isso protege a sua mente. E você tem a palavra de Deus como espada do Espírito, que defende e ataca ao mesmo tempo. E finalmente, o versículo 18 diz que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você, ao usar toda essa armadura de Deus, você vai regar tudo isso com oração. Porque você, no versículo 10 está dito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você entra nessa luta não fiado na sua própria força, com o seu próprio poder, mas revestido com o poder de Deus. E o poder de Deus se recebe através da oração. Estamos numa luta, estamos numa guerra,
Mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Se você está em Cristo, você é vitorioso. Se você está em Cristo, você é vigilante. Se você está em Cristo, você está revestido com toda a armadura de Deus. Se você está em Cristo, você está em oração nesta luta. Se você está em Cristo, você é vencedor. E ao vencedor é concedido as bênçãos da glória celeste. E é para lá que estamos indo, onde não tem mais choro, nem pranto, nem lágrima, nem dor. Lá estaremos para sempre com o Senhor. O adversário, o inimigo, será lançado no lago do fogo e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas nós, que estamos em Cristo, reinaremos com Cristo para sempre e sempre e sempre. Deus abençoe a sua vida. No Expondo as Escrituras de hoje, eu quero tratar de uma pergunta recorrente no meio cristão, no Brasil e no mundo. Nós vamos nos conhecer no céu? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu quero tratar dessa matéria com você. Na exposição do texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Tessalônica, que era uma cidade grega, capital da província da Macedônia. E por causa da influência dos gregos, que criam no dualismo, achavam que quando uma pessoa morria, a alma, que é imaterial e espiritual, saía da prisão do corpo, que é material. Para eles a matéria era essencialmente má. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Quando alguém morria na igreja, era um chororô só, sem esperança. Então, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, para corrigir esse entendimento equivocado por influência do pensamento filosófico grego. E ele vai dizer assim, eu quero pedir permissão para você para expor e lendo o texto. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não creem na ressurreição não têm esperança. Eles acham que morreu, acabou. Outros acham que morreu, está condenado. O que é que nós devemos crer acerca deste assunto? Bom, primeiramente, Paulo usa aqui uma figura para a morte, que é dormir. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Talvez aqui até um eufemismo, aliviando a ideia de morte. Por que a ideia de dormir? Para trazer-nos à memória duas coisas. Primeiro, quem dorme, descansa. Morrer para um cristão é descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Segundo, quem dorme vai acordar. Porque se não acorda, não dormiu, morreu. Então Paulo está dizendo que a morte não é o ponto final da vida. Que não se encerra a vida com a morte. Morre o corpo. Mas a alma é imortal. Morre o corpo e o corpo é sepultado. Mas esse corpo físico que foi sepultado vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, a linguagem é dormir. As perguntas que eu mais escuto, como disse lá no tema, será que então nós vamos nos conhecer no céu? E a resposta é um sonoro sim, é claro que vamos nos conhecer no céu.
O céu não é retrocesso, é glorificação. Aqui nós nos conhecemos parcialmente, lá conheceremos como também somos conhecidos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui nós temos um conhecimento limitado, lá teremos o conhecimento ampliado. Por exemplo, os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Impossível os gregos pensarem assim, porque me permite essa pergunta. Você se conhece? E eu vou lhe dizer que você, como dizia Alex Carrel no seu livro O Homem e esse Desconhecido, você não se conhece. Eu não me conheço. Eu tomo cada susto e sou surpreendido por mim mesmo. Ao falar determinadas coisas, ou a pensar determinadas outras coisas, que não nem são compatíveis com o que eu creio. Se eu perguntar, por exemplo, para uma mulher que tem 50 anos de casada, você conhece o seu marido? Ela vai responder assim: bom, eu estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido, ele vai responder: estou começando a conhecer. Mas, lá no céu, a nossa limitação de conhecimento não vai existir. Nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Só para pensar, você já se imaginou convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem ela é? Não faz sentido. O que não vai ter no céu é a chamada família nuclear. Por exemplo, aqui nós somos pai, mãe, filhos, né? Os outros são parentes. Lá no céu nós não vamos ser pai, mãe, filhos. Lá no céu nós não vamos ter a relação no mesmo nível que temos aqui, de você amar mais quem foi seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, porque você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa, lá no céu não vai ter casamento. Casamento é para aqui. Aproveita, porque depois não tem mais. Alguém diz assim: ufa, também já era em tempo, né? Ah, que pena, podia durar a eternidade inteira. Não vai durar. Não vai durar. Casamento é só para aqui. Mas nós vamos ser uma só família, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Outra coisa, nós lá no céu vamos ter um corpo novo. Vai ter continuidade e descontinuidade. No sentido de que não seremos outra pessoa, mas teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Esse corpo não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não fica velho, não fica cansado, não fica senil. Este corpo da glória não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Esse vai ser um corpo perfeito. E nós vamos conviver, nós vamos nos relacionar, nós vamos trabalhar, nós vamos reinar com Cristo. Essa é a verdade posta nas Escrituras. Nós não caminhamos para um ocaso triste, nós caminhamos para a manhã gloriosa da glorificação. Se Jesus voltar antes de morrermos, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, no versículo 15 desse texto, Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, eu não estou falando aqui de lucubração, de filosofia do grupo A, do grupo B, da corrente A, da corrente B. Eu estou falando que isto é revelação de Deus. É Deus quem revela estas verdades para nós. Não é para você ficar sem esperança no mundo, como aqueles que estão alheios à família de Deus. Você deve nutrir sua alma com esta viva esperança. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que estas verdades que estamos pondo é revelação de Deus. A segunda verdade que Paulo traz aqui é sobre a parousia. No verso 16 ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vai voltar. Ele voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Está lá em Atos 1:11. Assim como vocês o viram subir, assim também ele voltará entre nuvens. Ele não vai mandar um embaixador, não vai ser um querubim, não vai ser um arcanjo, não vai ser um anjo, não vai ser um serafim, não vai ser um representante. Ele pessoalmente voltará. Voltará. Segundo, ele voltará visivelmente. Está aí Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo vai ser o acontecimento mais público da história. As pessoas de todos os lugares hão de vê-lo na sua glória. Para uns vai ser de manhã, para outros vai ser meio-dia, para outros vai ser à tarde, para outros vai ser à noite, em virtude do fuso horário do mundo, mas todos o verão. Certamente, até aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que escarneceram dele, cuspiram no seu rosto, esbordoaram sua cabeça, vão ter que ressuscitar. E quando Jesus voltar, vão ter que ver a sua glória, a sua majestade, e vão ter que lamentar. Terceiro, Jesus voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público da história, também será o fato mais sonoro da história. Os desertos mais cáusticos, as montanhas mais altas, as cavernas mais escuras, os vales mais profundos, ninguém poderá ficar fora deste sonido da trombeta de Deus que ressoará por todo o planeta e todos os homens vão ter que ouvir este sonido da trombeta de Deus anunciando a gloriosa volta do Senhor Jesus. Mais ainda, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente em quarto lugar. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que risca os céus, do Oriente ao Ocidente. O apóstolo Paulo diz que vai ser num momento. E a palavra momento no grego é átomos. De onde vem a nossa palavra átomo? Como que um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos. Essa palavra era usada, por exemplo, para esse faiscar da estrela, o dardejar da cauda de um peixe e o abrir e fechar de olhos. Você já percebeu que você abre e fecha os olhos automaticamente? Alguém já contou quantas vezes você abre e fecha os olhos por dia? Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará. Em outras palavras, não dá para se preparar no último dia. Ou você está preparado, ou aquele dia será dia de trevas para você. Como aquelas 10 virgens que, ao ouvir a voz do noivo, se desesperaram porque estavam vestidas como virgens, elas tinham lâmpadas como se fossem virgens prudentes, mas não tinha azeite nas suas lâmpadas e agora não dá mais tempo para se preparar. Quinto lugar, ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, mas em quinto lugar, ele voltará também inadvertidamente, surpreendentemente, sem aviso prévio, sem anúncio imediato. Vai ser como um ladrão que chega sem mandar um telegrama, um WhatsApp, uma carta, uma mensagem. Tal dia eu estou na sua casa. Não, ele chega inesperadamente. A segunda vinda de Jesus, em quinto lugar, será inesperada. Os homens não estarão aguardando. Sabe o que significa isso? Vai ser um dia comum, um dia normal. Como você levanta todo dia, leva os filhos para a escola, pega filho da escola, vai trabalhar, vai viajar, vai passear, vai ficar em casa, não importa. Esse dia não vai ser um dia óbvio. Então, prepare-se. Sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será também inescapável.
Está lá em 1 Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, primeira carta capítulo 5, melhor dizendo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Ou seja, é como uma mulher grávida que está para dar à luz. Ninguém pode cancelar a segunda vinda de Cristo. Nenhuma corte, por mais egrégia que ela seja, ela pode tomar uma decisão agora, estamos cancelando a segunda vinda de Cristo, ele não voltará mais. Não, ninguém tem autoridade de mexer nessa agenda que é da economia, da soberania exclusiva de Deus. Ele voltará. Mas em sétimo lugar, ele voltará vitoriosamente. Ele vem como o Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como juiz de vivos e de mortos. Ele vem para sentar-se no trono, ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para julgar as nações, ele vem para lançar os que o rejeitaram no lago do fogo, e ele vai lançar lá o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai então transmitir este reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos e reinará para sempre, sempre com a sua noiva, a sua igreja. Então, nós podemos ter esperança que vamos nos conhecer no céu, porque Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar nesse texto. Está aí ainda no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz que ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção nisso aqui. A ressurreição dos mortos acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Está lá em João 5, 28 e 29. Que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, primeiro, como ele está falando para a igreja, está falando dos salvos, dos santos, dos que creram nele. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Aos outros mortos ímpios? Não. Todos vão ressuscitar na mesma hora. Agora, primeiro em relação aos que estiverem vivos. Só depois que os mortos ressuscitarem, é que os que estiverem vivos ainda, no caso dos salvos, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, a grande pergunta é como esses mortos vão ressuscitar. Quais serão as marcas deste novo corpo? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, que também era uma capital de outra província, não da Macedônia, mas da Caia, que também era uma cidade grega, influenciada também pelo pensamento grego, precisa esclarecer aqueles crentes que os mortos vão ressuscitar. E como vão ressuscitar? No capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 34 até o verso 50, Paulo vai mostrar quais são as características desse corpo. E ele usa algumas metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora da semente. É como você semear aquele corpo que morreu, mas o que vai brotar dessa semeadura no dia da ressurreição vai ser diferente. Tem a mesma natureza, mas vai ser diferente. Ele diz, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que significa isso? Esse corpo nosso, querendo ou não, vai ficando velho, vai ficando cansado, vai ficando doente, vai ficando limitado. Porém, o corpo que receberemos na ressurreição não fica velho, não fica cansado, não tem defeito físico, não tem problema com o espelho, não tem problema com a balança, vai ser um corpo perfeito. E aí você pode levantar perguntas. E aquela criança que não chegou a nascer,
que morreu no ventre da mãe. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, na outra ponta, e aquele vovozinho que morreu com mais de 100 anos, vai ressuscitar como um vovozinho para andar com bengala no céu? E a resposta está na carta aos Filipenses, quando Paulo diz que nós teremos um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não importa, desde o bebê não nascido ao bebê recém-nascido, ou a um senhor de mais de 100 anos de idade, todos teremos um corpo de glória, mantendo a nossa identidade. Assim será o corpo da ressurreição. Mas Paulo diz ainda, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O nosso corpo vai ser um corpo poderoso. Agora o nosso corpo é limitado, muito limitado. Mas com o corpo da ressurreição, Jesus entrava numa porta, numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele, com o corpo da ressurreição, ele saía de Jerusalém e aparecia na Galiléia, 150 quilômetros. Com o corpo da ressurreição, ele subiu aos céus, entre nuvens. A grande pergunta é, a que distância o céu está de nós? Quando o astronauta russo chegou na Lua, ele disse, não vi Deus. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Você demoraria mais de 93 bilhões de anos voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo. E onde está o céu? Em outras palavras, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, estaria logo ali na esquina ainda do universo. O que significa isso? Significa que nesse corpo glorioso, nós não estaremos, nesse corpo poderoso, nós não estaremos mais limitados às mesmas leis da física que nos governam hoje. Eu pergunto a você, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? Um estalar de dedos. Assim será o nosso corpo. Nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas que vivendo nessa mesma dimensão, de uma outra esfera e uma outra realidade. O nosso corpo será um corpo poderoso. Mas mais, a Bíblia diz que semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O nosso corpo é desonrado hoje. É verdade, desonrado. Você já entrou numa ala de hospital, onde você viu pessoas ali numa maca, numa cama, com o corpo todo ferido, encarquilhado, pessoas tomando doses cavalares de remédios para aplacar a dor cruel, e às vezes encerram a sua jornada debaixo de atroz sofrimento. Esse corpo às vezes é semeado, mirrado, machucado, ferido pela doença. Mas o que vai brotar daí é um corpo glorioso, que vai brilhar como os astros no firmamento. Assim será o nosso corpo da ressurreição. Paulo vai dizer ainda que o nosso corpo, ele usa a figura da carne, uma carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne dos peixes, outra carne das aves. Do que ele está falando? O que ele está falando é que, embora todos os animais tenham sido feitos do pó da terra, só o pó de gente vai ressuscitar. Deus fez 3 tipos de criatura, os anjos, os animais e os homens. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Os anjos não morrem, os animais morrem e tudo termina. Mas os homens, ao morrerem, eles hão de ressuscitar. E não importa se na mesma cova tem pó de animal terrestre, tem pó de animais voláteis, tem pó de animais marinhos. O que importa é que se tem pó de gente, o que vai ressuscitar é pó de gente. Porque só nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Paulo conclui
essas metáforas dizendo que o corpo da ressurreição é como astros, um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, até entre estrela e estrelas há diferente resplendor, assim também é a ressurreição do corpo. Ora, talvez Paulo esteja tratando aqui do que nós chamamos de galardões. É claro que todos vão brilhar, mas talvez nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Lá em Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Oh, como vai ser glorioso esse corpo! Oh, como vai ser glorioso esse dia! Oh, como vai ser gloriosa a morada celestial! E nós estaremos lá, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro, e vamos nos conhecer. Seremos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva, uma só nova Jerusalém. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse dia que Jesus voltar, os mortos ressuscitam, aquela alma que já está lá no céu com Cristo, reinando com Ele, volta com Ele, aquele corpo que foi semeado e sepultado, ressuscita de forma incorruptível, imortal, poderosa, gloriosamente, e então esse corpo se une àquela alma que vem do céu e agora está completo, corpo e alma glorificados. Os vivos então são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim todos nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo começa no versículo 13 dizendo que tinha desesperança. Eu não quero que vocês viam como os demais que não têm esperança. Mas ele conclui, depois de instruir os crentes, assim, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. A verdade de Deus consola. A esperança cristã consola. O céu consola, porque lá estaremos para sempre com o Senhor, sem choro, sem luto, sem dor, sem nada contaminado. Quando nós o serviremos e reinaremos com Ele pelos séculos sem fim, conhecendo-nos uns aos outros, conhecendo ao Senhor, glorificando a Ele e desfrutando da bem-aventurança eterna. E você? Já está pronto para esse dia? O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Deus abençoe sua vida.